Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você estiver ouvindo este episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração aí onde você estiver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de hoje do Devocional Diário 1% Jesus. Eu sou o Guilherme Kunen, pastor deste ministério que te ajuda a ficar 15 minutos, o tempo respectivo a aproximadamente 1% do seu dia diante de Jesus. Nesse momento, interrompa todas as suas atividades. Este não é um podcast para você ouvir, é um momento com Deus para você viver. Se você pode, nesse momento, feche seus olhos e permita que seu coração se conecte com o coração do Senhor para adorar. O céu, nesse momento, tem sua adoração chegando para o Senhor e Ele recebendo. Então, vamos louvar o nome do nosso Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Esse lugar que nós queremos que Ele encha é o nosso coração. Vamos pedir isso para Ele? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, Então vem incendiar meu coração. É Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Senhor, nós levantamos nossa voz em oração. Como quem diz, precisamos de Ti, Te desejamos. Estamos aqui entregando parte dos nossos dias para Ti, pedindo Nós estamos aqui tão Estamos sedentos de Ti. pobres Venha e Deus, necessitados, precisando do Senhor. Opere enche em nós, este Jesus. lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem me incendiar meu coração. É Teu altar. Queremos ouvir o som do céu. Felizardos somos nós, porque podemos passar 1% dos nossos dias diante do Senhor. Você já parou para pensar que pode ser que alguém está ouvindo este episódio, assistindo este episódio, não sei, em algum lugar, de forma secreta, porque está sendo perseguido? Mas a maior parte de nós, não, você que possivelmente está passando por isso, que o Senhor esteja aí com você, mas a maior parte de nós é livre. Então que nós possamos nos alegrar e desfrutar dessa sem par liberdade, que é de nos apresentarmos diante do Senhor em mais um dia, entregando 1% dos nossos dias diante dele. Nós estamos lendo a palavra e estamos em Mateus capítulo 7, último capítulo do Sermão da Montanha, do mais famoso discurso da história da humanidade. E Jesus
entregando lições que há 2000 anos a gente tenta entender e pede para ele nos ajudar a aprender, de tão poderosas que são. Versículo 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Sabe, nós temos uma lição grande aqui de cuidado. Nós somos tão bons em julgar, né? Em enxergar o cisco do outro. Nós somos convidados a entender que nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos tirar a trave, o tronco que está nos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude a entender isso. E aí aqui nós temos uma lição fortíssima. Antes nós temos uma lição sobre, não jogue pérolas aos porcos. Tome cuidado, tome cuidado. Tem lugar que às vezes a gente acaba querendo falar muito e ninguém consegue ouvir. Tome cuidado com isso. E aí nós temos uma lição poderosa sobre a oração. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Nós já pregamos em tantos cultos sobre isso. Em Cristo, nós somos chamados a entender que as nossas orações são respondidas, os nossos chamados por Ele são atendidos, nem sempre com o que nós gostaríamos, mas sabemos que o Senhor é por nós. E quando batemos, a porta é aberta, não sempre como gostaríamos, mas a porta de sabermos que somos cuidados por Ele. Responda: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, nós que somos maus, sabemos dar bons presentes a nossos filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Sabe, você não dá para o seu filho exatamente o que ele pede. Você dá o que é mais apropriado. Se você sabe fazer isso com o seu filho, imagine o Senhor. Ele às vezes vê a gente pedindo algumas coisas e ele sabe que aquilo nos mataria. Mas ele nos dá de acordo com a sua vontade e o seu entendimento para nós. No versículo 12, Jesus diz aquilo que foi conhecido como regra de ouro. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Porque eu não vou ser grosseiro com alguém? Porque eu não quero que seja grosseiro comigo. Porque eu não vou ser impaciente com alguém? Porque eu não quero que sejam impacientes comigo. E Jesus nos direciona para como somos chamados a viver a vida com Ele. Versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Que nós entendamos isso. A vida com Cristo é escolher uma porta, muitas vezes, que vai parecer como um caminho difícil, porta estreita, mas nós estamos indo em direção à vida nele. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Cuidado! Não são as nossas obras que nos credenciam a sermos amados por Deus, mas a nossa vida testifica em obras daquilo que nós vivemos. Os frutos que você está dando, alguém observa. E se estamos em Cristo, devemos buscá-lo, porque nossos frutos precisam dar bons testemunhos. Versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Ó, isso aqui é sério, gente. Versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Olha o perigo disso. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus está alertando, nem todo aquele que aparenta ser de Deus, nem todo aquele que aparenta é. Nós devemos estar firmados na palavra, em Cristo, para entendermos os comportamentos que devemos mudar, as correções que precisamos fazer, os frutos que devemos dar. Versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Percebe, irmão? Ao longo de todo esse texto, o Senhor Jesus nos dá instruções poderosas. Versículos 28 e 29, os finais do capítulo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Em Mateus 5, 6 e 7 está registrado o Sermão do Monte. E nós podemos e devemos passar uma vida inteira só nos aprofundando nisso, que é muito grande. Essa leitura, com a gente buscando entender, já é o suficiente para a gente dizer, uau, Cristo mudou tudo. Cristo nos deu o norte, Cristo é o caminho, Cristo é a estrutura. É esse evangelho ao qual Cristo está nos convidando. É esse evangelho pelo qual nós lemos a palavra, congregamos em igreja. É por causa desse evangelho que eu não quero viver uma vida de qualquer jeito, só para dizer que eu sou do Senhor. Sabe, eu não quero um dia ter que ouvir Jesus dizer que nunca me conheceu. Eu quero estar conectado com o corpo de Cristo. Eu quero aprender da sua palavra. Eu quero viver uma vida solidificada na rocha. Uma vida que Ele tem para mim. Que nesse dia e em todos a palavra do Senhor seja uma semente que dê fruto em nós. Porque para isso nós fomos chamados. Mesmo em meio a dias difíceis, seguimos nos aprofundando e entendendo que o caminho que nós temos para trilhar é Ele. E Ele nós conhecemos na palavra. Vamos adorar o Senhor? Vamos, como parte do nosso devocional diário, vamos dizer assim, Será que aí onde você está, você pode fazer isso? Incendeie nosso coração.
E que este 1% do dia passado diante do Senhor seja suficiente para no dia de hoje nos reapaixonarmos um pouco mais. Contemplar, então vem me incendiar meu coração. Seu coração, nossos corações são o altar do Senhor. Do céu, tua glória contemplar. Meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia para Jesus. Que não seja só 1%, mas que você se encontre com o Senhor em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Ele te encha com o Espírito Santo. E você sabe, eu te encontro amanhã, te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.